Oi, pessoal. Eu me chamo Crislane Andresa, eu sou farmacêutica, pós-graduada em atenção farmacêutica e farmácia clínica. Atualmente estou como farmacêutica aqui no Ciatox, Bahia, e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre o metanol, focando principalmente nas características químicas e na toxicocinética dessa substância. O metanol, ele também é conhecido como álcool metílico. Ele pertence à classe dos álcools, né? Assim como o etanol, que a gente já ouve mais falar. Fisicamente, ele é um líquido volátil, incolor, de odor semelhante ao etanol. E uma característica toxicológica importante é que ele não pode ser distinguido do etanol, nem pelo cheiro, nem pelo gosto, nem pela cor, nem pela viscosidade. Né? Ele é idêntico ao etanol e isso torna ele ainda mais perigoso. O metanol, diferente do etanol, ele é altamente tóxico, possuindo uma dose letal entre 1 a 2 ml por quilograma. As fontes de exposição ao metanol pode ser por via oral, né, através da ingestão de bebidas alcoólicas clandestinas ou adulteradas, através também de inalação ou absorção cutânea, porque o metanol ele é encontrado em alguns produtos que a gente pode ver no dia a dia, né, como soluções de limpeza domésticas e outros produtos também, como combustíveis para aeromodelismo, fluidos de limpeza de para-brisa, anticongelantes para linhas de combustíveis e alguns tipos de tintura. Uma das formas de formação natural do metanol é por origem enzimática, né? Porque ele é um subproduto natural e inevitável da fermentação, especialmente quando se utiliza matérias-primas que são ricas em pectina. As pectinas, elas são polissacarídeos complexos, né, encontrados nas paredes de plantas, né, nas paredes celulares ali das plantas, e é abundante principalmente em frutas, como maçã, uva, pêssego, né. Estruturalmente, a pectina, ela possui grupos metoxil ligados a ela, e a enzima pectinesterase, ela é responsável por quebrar essas ligações, né, num processo chamado de desmetilação. E o subproduto desse processo é o metanol, nessa mistura fermentada. Em bebidas com o uísque, o gin, a vodka, em destilarias devidamente regulamentadas com profissionais qualificados, é feito, né, nesses tipos de bebidas um processo chamado de destilação. A destilação é um processo de separação que transforma a mistura fermentada e de baixo teor alcoólico em um produto destilado concentrado. Daí as bebidas que são consumidas geralmente, né, como uísque, gin, vodka. Essa separação ocorre principalmente porque existe diferentes pontos de ebulição dos álcools, né? E o metanol, por ter um ponto de ebulição menor do que o etanol, ele se torna mais volátil. Então, esse produto que é mais volátil, ele vai se concentrar ali na fração cabeça, né? Que é chamado de head fraction. E essa fração cabeça, ela é separada, ela pode ser descartada ou levada para outros objetivos, né? Que não seja o consumo do cliente ali, né? No final, que vai consumir aquela bebida alcoólica. E aí, o que que acontece? Em destilarias que são devidamente regulamentadas, a gente tem um controle ali rigoroso desse processo. Porém, existe o risco da produção clandestina. Na produção clandestina, a gente não sabe como é feito esse tipo de destilação e provavelmente esse processo é feito de forma inadequada, fazendo com que sobre resquícios ali de metanol naquele produto final. E aí é uma das formas de contaminação, né, daquele produto. Outra forma é a adulteração, né, criminosa, onde se utiliza o metanol no lugar do etanol para a produção desses tipos de bebida. Bom, a toxicidade do metanol, ele não está ligado exatamente ao metanol em si, mas sim aos metabólitos tóxicos formados depois da biotransformação desse produto que acontece ali no fígado. Os metabólitos tóxicos que são formados ali são o formaldeído e o ácido fórmico. A biotransformação ela vai acontecer ali no fígado, principalmente por uma enzima chamada enzima álcool desidrogenase. Esse processo ele acontece em 3 passos,
né? O primeiro passo, o metanol, ele vai ser transformado em formaldeído por essa enzima, a alfa-desidrogenase, e essa transformação, ela é lenta. Ela vai ocorrer ali, principalmente no fígado, que é onde é formado essa enzima, embora ela possa já começar antes, já ali na mucosa gástrica. Então, ele vai ser transformado em formaldeído de forma mais lenta. Guarda essa informação. O segundo passo, o formaldeído, ele é transformado muito rapidamente pela enzima aldeído desidrogenase em ácido fórmico, que é o principal vilão. O formaldeído, ele já é um metabólito tóxico, porém, ele não fica muito tempo livre ali na corrente sanguínea, porque ele é rapidamente transformado em ácido fórmico, que é o maior vilão da situação. No terceiro passo, o ácido fórmico, ele então vai ser transformado em gás carbônico e água. Esse processo, especificamente, ele também é lento, né? E aí, no final, vai resultar em eliminação mais lenta do organismo, desse subproduto tóxico. O que que acontece? Por esse terceiro passo acontecer de forma mais lenta, vai acontecer um acúmulo de ácido fórmico ali no organismo. E aí, isso causa uma série de efeitos tóxicos que eu vou citar agora a seguir. Bom, esse acúmulo de ácido fólico, o ácido fólico em si, ele vai atuar ali na inibição de uma enzima chamada citocromo oxidase, que é uma enzima essencial, né, presente ali no complexo 4 da cadeia respiratória mitocondrial. Ela é responsável na geração, que é uma enzima ali responsável pela geração de energia da célula, né? A inibição desse citocromo vai fazer com que o oxigênio ele não seja utilizado de forma eficaz, causando ali uma hipoxia tecidual, né, nas células ali daquele tecido. Isso acontece principalmente nas células do nervo óptico e na retina, que eu vou falar mais à frente. Essas células que não conseguem transportar o oxigênio de forma eficaz começam a respirar, a fazer, produzir essa energia por meio de vias anaeróbicas, né? Só que existe um problema. Com as vias anaeróbicas vai acontecer uma produção excessiva de ácido lático. Ou seja, esse paciente já está ali com quadro de acidose metabólica, né, pelo acúmulo direto do ácido fórmico no sangue, e aí juntando com o ácido lático que é formado ali, que é o produto ali das vias anaeróbicas de produção de energia celular, essa acidose metabólica ela vai piorar gravemente, né? Isso é um dos problemas. O outro problema é o acúmulo direto do ácido fórmico no sangue, que também causa esse quadro aí de acidose metabólica, e esse sangue mais ácido, ele vai prejudicar o funcionamento de diversos órgãos e sistemas. Esse paciente com acidose metabólica grave, devido a essa acumulação tanto do ácido fórmico quanto do ácido lático, ele vai apresentar alguns sinais e sintomas em alguns órgãos específicos, né? Ele vai apresentar insuficiência renal devido a esses metabólitos tóxicos que vão danificar ali os túbulos renais. Ele vai ter um comprometimento no sistema nervoso central, né? Esse paciente ele vai apresentar sintomas de confusão mental, tontura, coma, e nos casos mais graves, vai levar esse paciente a óbito, né? O principal sintoma que aparece na intoxicação por metanol é que esse ácido fórmico ele vai afetar ali o nervo óptico e a retina. Ele tem uma afinidade pelas células ali do nervo óptico, né? Então, o ácido fórmico ele vai afetar diretamente, né, esse nervo óptico e essa retina, causando cegueira, né? Esse quadro ele é muito característico da intoxicação por metanol, e é um quadro diferencial, inclusive. Então, essa acidose, ela vai ser, que foi agravada, né? Ela vai agravar esse quadro de cegueira, e essa cegueira, ela pode se tornar, muitas vezes, irreversível. Então, como é que isso acontece? O paciente, ele não vai ingerir o álcool e esses sintomas vai acontecer no minuto seguinte. Não. Existe um período de latência para que... O que que é esse período de latência? É o período entre a exposição e o aparecimento dos primeiros sinais e sintomas. Você lembra que eu falei que o metanol ele é transformado em formaldeído de forma lenta? Então, vai ser um processo demorado ali no corpo para que ele metabolize o metanol em formaldeído. E esse período pode demorar de 6 a 72 horas.
Se esse paciente tiver ingerido juntamente com o etanol, esse período de latência pode ser maior. Por quê? Porque o etanol, ele é um inibidor competitivo da enzima alpidez hidrogenase, que eu vou explicar mais à frente. Então, como a enzima ela tem uma afinidade maior pelo metanol, ele vai saturar aqueles sítios ativos, né, de ligação, e enquanto tiver etanol na corrente sanguínea ligada a esses sítios ativos, o metanol, ele não vai ser metabolizado. Então, ele vai ficar ali na forma livre. Isso é perigoso porque, como esse quadro pode aparecer os sintomas até 3 dias depois, esse paciente ele pode não relacionar que esses sintomas que ele está sentindo têm alguma correlação com a ingestão de bebida há 3 dias atrás, né? Então, isso é muito perigoso, além de atrasar também a procura pelo serviço de saúde, né? Bom, o diagnóstico toxicológico para intoxicação por metanol, ele se baseia na detecção direta do metanol no organismo. É, Essa detecção ela é feita por cromatografia gasosa, né, em sua maioria das vezes, mas também pode ser por cromatografia líquida. O valor de referência do metanol no corpo ele tem que ser indetectável, só que existe um ponto que é crítico, quando a gente mede essa quantidade de metanol no sangue, né? A concentração sérica de metanol, quando ela estiver superior, né, ali no sangue, a 200 miligramas por litro, ou na urina, acima de 15 miligramas por litro, já indica a necessidade urgente de iniciar o tratamento específico para intoxicação por metanol. Bom, a coleta de sangue venoso para dosagem de metanol requer cuidados especiais, né, a fim de garantir a integridade dessa amostra. A coleta ela deve ser feita por punção venosa após garroteamento rápido no braço do paciente. A asepsia do lugar ela não deve ser feita nenhum material que contenha etanol, né? Então, é utilizar um material isento de etanol, como a clorexidina ou degermante não alcoólico. O tubo que a gente vai utilizar para fazer essa coleta é o tubo de coleta a vácuo com tampa cinza, né? Esse tubo contém fluoreto de sódio como inibidor glicolítico e EDTA como anticoagulante. E é importante que no relatório esteja lá especificado qual foi a parte do corpo que o sangue foi coletado. A gente tem que coletar esse sangue venoso em um tubo com capacidade de 4 ml, né, permitindo que se preencha 75% do volume no tubo. E isso é importante porque vai minimizar o espaço do ar para evitar a perda do metanol e garantir a precisão do resultado, né? Esse tubo ele precisa ser homogeneizado levemente por inversão por 5 vezes. Essa amostra ela precisa ser mantida sob refrigeração de 2 a 8 graus até que seja entregue ao laboratório que vai processar a amostra, né? Aqui em Salvador, o laboratório que está processando as amostras é o Laboratório Central de Polícia Técnica. Bom, o transporte da amostra ele também deve ser realizado em embalagem apropriada, né, utilizando aquelas caixas térmicas com o termômetro acoplado. O veículo que vai ser utilizado também tem que ser um veículo adequado para garantir a manutenção da temperatura de armazenamento, que é de 2 a 8 graus. Né? Essas medidas elas vão visar preservar as características originais da amostra. Então, agora falando um pouquinho sobre os antídotos específicos para a intoxicação com o metanol, o antídoto que a gente tinha disponível no Brasil somente até pouco tempo era o etanol farmacêutico. O etanol, você lembra que eu falei para vocês que ele era um inibidor competitivo da enzima álcool-desidrogenase? Então, essa enzima álcool-desidrogenase, ela é uma enzima que é produzida no fígado e ela é responsável por metabolizar os álcools no nosso corpo. Então, ela é responsável por metabolizar tanto o etanol quanto o metanol e outros álcools, caso seja ingerido. E aí, o que que acontece? Vai acontecer uma inibição competitiva por esses sítios de ação dessa enzima, né? O etanol, como possui uma afinidade, a literatura diz que a afinidade do etanol é de 10 a 20 vezes maior por essa enzima do que o etanol ele vai acabar saturando todos os sítios ativos da enzima, fazendo com que o metanol fique ali disponível na corrente sanguínea para ser excretado na sua forma inicial,
né? Impede que ele se metabolize nos seus metabólitos tóxicos. O objetivo terapêutico com o etanol é justamente esse, manter um quadro de etanolemia ali numa faixa de 100 a 150 miligramas por ml, para que esse paciente se mantenha num quadro leve de etanolemia, para que esse etanol continue ocupando ali, saturando os sítios ativos da enzima, até que todo o metanol seja excretado. E esse tipo de tratamento tem uma porção de desvantagens, né? Primeiro que ele tem a necessidade do monitoramento, né? A monitorização ideal iria exigir que o hospital tivesse acesso imediato a esses exames, né? A dosagem do etanol, né? Para medir, né, as concentrações séricas ali do etanol a cada 1 ou 2 horas. Porém, a gente sabe que isso é uma dificuldade de alguns hospitais, então não tem esse exame ali disponível para fazer a cada 1 ou 2 horas. Então, é necessário que o hospital ou a unidade de saúde tenha um protocolo de dosagem padrão, né? Utilizando fórmulas e doses fixas com base no peso do paciente para iniciar a terapia. Aqui é importante a gente informar que a ligação para o Ciatox é importante para ter acesso a a esse medicamento nas doses exatas para aquele peso daquele paciente, né? Outra forma de monitoramento que é utilizada tem que ser utilizada nos hospitais na ausência da medição laboratorial é a observação dos sinais clínicos de embriaguez, né? Avaliar esse paciente, a embriaguez do paciente, como forma de monitoramento indireto, para garantir que o etanol ainda esteja ali presente numa concentração eficaz, embora seja menos preciso, ele é eficaz para avaliar o metanol ali presente os sinais clínicos de embriaguez, né? Um outro antídoto, que já é o antídoto específico, é o padrão ouro para intoxicação por metanol, é o fomipizol. O fomipizol, ele é um antídoto alto, né? Ele foi um medicamento desenvolvido especificamente com esse propósito, né, de bloquear o metabolismo dos álcools tóxicos. Seu mecanismo de ação também, ele é também um inibidor competitivo, altamente potente da enzima alfa-hidrogenase. E diferente do etanol, ele possui algumas vantagens, né? A vantagem principal é que a potência desse antídoto ele é muito superior ao etanol, porque ele tem uma afinidade muito maior pela enzima, além da segurança e consistência, porque ele não vai causar intoxicação, porque no metanol a gente precisa manter, né, um quadro leve de intoxicação por etanol para que o metanol seja excretado na sua forma livre. Então, ele não vai causar essa intoxicação, ele não causa sedação nem hipoglicemia, que são os efeitos colaterais que são comuns ali do etanol, né? Existe também a vantagem de que a dosagem ela é simplificada, porque ele possui uma meia-vida relativamente longa, então isso permite com que as doses sejam aplicadas somente 2 vezes ao dia. E ele também possui uma estabilidade metabólica, ou seja, o seu uso não vai interferir significativamente no metabolismo da glicose ou no estado de hidratação do paciente. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, e agora eu vou passar a palavra para o meu colega Eduardo, que vai falar um pouco sobre o manejo clínico desse paciente intoxicado. Obrigada.